Meus amigos, meus irmãos, bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Esse estudo maravilhoso que nos ajuda a compreender um pouquinho mais do nosso processo psicológico e espiritual, estudando nesse momento o livro Momentos de Consciência, hoje o capítulo 3, Comportamento e Consciência. Conosco juntos aqui, a Guadalupe Amaral, a Marluce Reis, que vão trabalhar esse capítulo comigo. Então, bem-vindas em mais esse momento especial com a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Não estou te ouvindo, Guadalupe. Olá a todos que nos acompanham. Tinha deixado o microfone ali. É uma alegria estar aqui de novo e queria começar, né, trazendo alguma informação sobre esse capítulo, comportamento e consciência. O que mais me chamou a atenção, além dessa questão do comportamento em si, é o quanto a Joana de Ângeles traz a importância do núcleo familiar, das questões ligadas a essa receptividade, essa recepção, a esse acolhimento do ser espiritual encarnado na Terra, que é um lugar que a gente pode transitar por vários aspectos, tanto como o quanto isso reflete na nossa fase já adulta, mas principalmente quando já adultos, a nossa responsabilidade perante aqueles seres ainda em formação em um momento mais maleável, apesar de nós sabermos que são imortais também. E isso, claro, todo o Espiritismo nos traz dessa importância dos laços familiares e do nosso compromisso com aqueles que chegam até nós. Mas achei muito interessante vir justamente aqui nesse livro que fala sobre a consciência de uma forma tão pontual, né? Tão destacada. O que tu acha disso, Marluce? É uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostei muito desse capítulo pelo aspecto didático e prático que a Joana propõe aqui. E eu pontuei assim, para a gente começar a conversar, a última frase que ela coloca aqui no capítulo, que é: o comportamento é resultado do nível individual de consciência de cada ser. E aí a Joana coloca, então, que eu acho que a gente podia aprofundar um pouquinho, esses três tipos, assim, né, de comportamentos, que ela coloca como uma espécie de uma referência para a gente, a partir disso, a gente poder se olhar, né? Então, nesse sentido, eu achei muito didático esse capítulo, porque a partir de como a gente está no mundo, de como a gente compreende as coisas, de como a gente reage, a gente pode trazer mais consciência realmente, né, para a nossa caminhada. Acho interessante, né, Marluce e Guadalupe, porque realmente, se no capítulo anterior a gente viu aquela tríade, né, de que sustentam, né, a base de formação e caminhada evolutiva, né, que é Deus, a sobrevivência do espírito e as relações baseadas no amor ao próximo, né? Então, tudo isso vai compor também essa tríade de padrões de comportamento que ela vai trazer aqui agora, né? Quando ela vai trabalhar esses três padrões arquetípicos, né, formas de viver a realidade, né? E de uma certa maneira, já que o ser humano é um ser humano ainda em falta, né? A gente não chegou ainda à condição de Jesus, esse arquétipo do homem integral que Joana vai nos trazer, né? A gente está ainda em construção, movido pela falta, movido pelas necessidades internas e dos conflitos ainda não elaborados que cada um traz, mas dentro dessa falta, dentro dos conflitos, dentro dos anseios, a gente tem uma tipologia, ou seja, uma forma de viver isso, né? E ela, então, coloca esses dois lados
polarizados, né? Um lado codependente e um lado insatisfeito, né? Um lado belicoso, né? Então, os dois falam dessa falta, né? Existe uma falta. Como é que eu lido com essa falta? Seja essa falta de representação da minha imagem afetiva, seja a falta enquanto questões que ainda eu estou buscando integrar na minha vida, seja esse vínculo com o divino e com o outro que ainda me mobiliza processos movidos por minha inconsciência e assim por diante, da qual eu transfiro para a vida, para o mundo, esses processos não resolvidos, mas de uma certa maneira tem, né, essas duas tendências de chegar na terceira, né? Vamos começar pensando nessas duas primeiras, né? Que são as mais comuns, né? Como é que a gente pode começar a pensar, né, nesses dois padrões que é bem presente no comportamento humano? Acho que uma coisa que me vem assim agora para a gente ir elaborando é o fato de que da necessidade do nosso autoconhecimento, né, o que é óbvio, porque senão são padrões que acabam linkando um com o outro, né? Então, o codependente pode ter, naquele mais instável, mais insatisfeito, a visão de alguém que é mais determinado na vida, de alguém que é mais protetor, que é uma visão equivocada, né? Mas por externar outra forma de se comportar, e acaba, assim, criando laços de codependência, não só do codependente, né, mas do insatisfeito com o codependente, e assim por diante, nesse lugar onde, ao invés da gente procurar se trabalhar, acaba olhando no outro coisas que a gente não se olha e perpetuando esses padrões de pares, de trios, padrões familiares, onde se tem um bode expiatório ou algo assim, mas aí se volta, para se chegar nesse terceiro padrão, se volta essa necessidade que, se eu não me abro a perceber isso em mim, isso acho que é o principal, onde é que eu me posiciono, como a Marluce trouxe ali, acaba que eu vou identificar todos os codependentes, todos os insatisfeitos e vou me colocar no grupo dos ajustados. E será que existem tantos ajustados assim? Então, acho que isso é a primeira questão, né? Que a gente se olhe realmente, assim, com vontade de se perceber dentro dessa dinâmica, porque o problema não é pertencer a um desses grupos do qual, de uma forma ou de outra, né, a gente pode estar dentro, mas é não reconhecer que isso é possível e se colocar em um lugar que não é do nosso tamanho. Não que a gente não possa alcançar, não que a gente não tenha partes da nossa personalidade mais ajustadas, mas será que é toda ela mesmo? Então, acho que esse é um questionamento que tem que estar sempre presente quando a gente fala de consciência, seja o ângulo que se vai abordar. Ela fala uma coisa que me chama muita atenção aqui, quando ela começa a falar do codependente, da falta de confiança em si mesmo, né? Então, pessoas que têm uma falta de confiança e aí condicionam, como ela diz, né? Elas são condicionadas, elas estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorrealizador. Aí, linkando com o que tu trouxeste no início, Guadalupe, eu me lembrei de um psicólogo, não sei se ele é psicólogo, psiquiatra americano, o Erik Erikson, né, que ele fala das fases, dos estágios de desenvolvimento da personalidade. E o primeiro estágio que ele nomeia na criança, ele vai chamar que o grande desafio vai ser a confiança versus a desconfiança, né? Então, esse valor, essa autoestima,
eu saber o meu valor pode estar muito ligado com essa questão de uma criança que não foi olhada adequadamente, que não teve as suas necessidades básicas reconhecidas, né? Porque toda a nossa ideia de eu, a nossa construção, ela vai começar lá, né, desde a gestação. E essa questão da confiança, né, de eu acreditar em mim, nas minhas possibilidades, ela pode estar ligado muitas vezes a uma falha, a uma falta lá nesse início, né? Então me chamou a atenção que essa codependência ela tem a ver assim com uma falta de reconhecimento mesmo das potencialidades. E aí, como eu não reconheço em mim, eu acabo esperando que o outro, né? Eu vejo no outro, então. Aí ela fala, né? Olha, essas pessoas só vão ser felizes se elas se sentirem amadas, se acontecer alguma coisa na vida delas, eu só vou me realizar se eu tiver esse emprego que eu sonho, né? Tudo fica muito condicionado, porque conforme a Joana coloca aqui, né, existe realmente essa falta de confiança em si mesma, e isso vai gerar uma série de desequilíbrios. Sim, Marluce, isso é uma questão importante, mas, de uma certa maneira, o segundo grupo também quer ser amado, né? O segundo grupo também se move por uma falta, por uma dificuldade, eles querem serem compreendidos, querem que as coisas saiam como eles gostariam, se não saem, as coisas, eles ficam frustrados, irritados. Agora, a diferença aqui, então, a gente tem, de um lado, a questão da confiança, que tu colocou muito bem, né? Porque justamente quando a criança, né, o espírito reencarna nesse novo corpo, nessa nova condição, é natural que ele queira ser bem recebido pelo mundo, né? E se ele é bem recebido pelo mundo e aceito pelo mundo e olhado, né? Quando tem um olhar positivo, que reconhece o valor dele, que ajuda ele também a discriminar, então eu posso, de uma certa maneira, encontrar recurso, né, nesse mundo, que eu sou bem aceito, posso confiar em mim, confiar na vida, confiar nos outros, essa confiança básica que tu colocou, que é uma questão realmente de todos nós. E, de outro lado, tem os insatisfeitos, né? Tem os que têm falta de confiança pela baixa autoestima, e os insatisfeitos, que também têm baixa autoestima. Porque os insatisfeitos também não, talvez sejam mais orgulhosos em alguns aspectos, né? Porque o orgulho faz com que a gente fique, de uma certa maneira, não reconhecendo a nossa necessidade e exigindo do outro que o outro dê para nós aquilo que nos falta, porque a gente não reconhece a nossa limitação, né? Então, mas um foco é mais na insatisfação e outro foco é na confiança. E aí eu me lembrei na mitologia, né, a questão do mito de Narciso. Né? A gente tem no mito de Narciso e Eco, que se apaixona por Narciso. A gente sabe que na história de Narciso ele era uma figura muito bela e que se apaixonou pela sua própria imagem, né, a ponto de ficar paralisado e cair no lago e morrer no lago, né, em função dessa excesso, né, de identificação com sua própria imagem. E Eco, que era uma contadora de história, que perdeu essa habilidade em função de Hera, que culpou ela pela traição do marido, Zeus, né, e ficou errando pelo mundo, e Hera amaldiçoou Eco, dizendo que ela perderia o dom da expressão, e que a única coisa que ela poderia dizer é a última palavra daquilo que ela ouvisse. Então, a gente tem essa figura de Eco que perdeu a identidade própria e fica repetindo, né, o que vem do outro. E tem Narciso preso nele mesmo. Então, acho que, de uma certa maneira, esses dois padrões são o que Joana está colocando. Ou a falta de confiança gera essa personalidade Eco, onde eu tenho que refletir o outro, porque como eu não confio em mim, como não tenho uma referência positiva e nem acredito que mereça no mundo, porque o mundo não me acolheu e faltou essa confiança de ser aceito, então eu saio de mim
para poder dar conta do mundo, para ser reconhecido pelo mundo. Então, esse padrão de refletir o outro, para que o outro me devolva para mim, né? Então, por isso que é um ser codependente, ou seja, ele vive muito na dependência do outro para poder dar conta da necessidade do outro, porque assim ele se torna com valor, o outro reconhece que ele existe e ele pode, de uma certa maneira, então, ter a importância e o afeto que ele não acredita. E o insatisfeito é o narcisista, né? Aquele que a vida não deu o que ele queria, mas ele se sente no centro do mundo, né? E aí se dá no direito de cobrar de todo mundo, né? Que aí entra a questão do orgulho e do egoísmo, né? A pessoa centrada, mas neuroticamente centrada nela, né? Achando que, de uma maneira caprichosa, que o mundo tem que corresponder aos seus anseios, e como o mundo não dá conta, né? Nunca vai dar conta das nossas necessidades, ele fica insatisfeito, ele fica de mal com a vida, achando que as pessoas não valorizam ele como ele quer, que nada sai bem, incomodado com as coisas, frustrado, né? Há essa insatisfação permanente, né? De que e ele não consegue estar em paz com ele mesmo, né? Então, esses dois padrões aí que refletem tanto um grupo como um outro grupo, né? Nesse grupo, né, Gels, que tu está falando, ela coloca os déspotas, né, os tiranos, os guerreiros e os criminosos, né? E essa questão da autodestrutividade, mas é interessante, né? Porque perante o mundo são pessoas que se mostram como cheias de autoconfiança, mas na realidade, ao contrário, né? Como elas não sabem o seu valor, então elas precisam reagir assim, né? Sendo com essa ira toda, né? Essa raiva e muitas exigências, né? São pessoas de muito difícil convivência. Eu acho que dentro disso a gente tem essa questão, antes de falar do terceiro grupo, mas pode ampliar um pouco essa questão do grupo familiar como responsável, porque também de acordo com as feridas que se vai trazendo da infância, é o tipo de personalidade que vai aparecendo, claro que cada um tem suas peculiaridades, mas é o tipo de personalidade que vai aparecendo aqui, dentro desses três tipos que Joana de Ângeles trouxe. E cada um com a sua dinâmica, mas as questões do abandono e da rejeição, elas acabam permeando essas vivências da infância muitas vezes. E conforme cada um reage, conforme o ar que é típico de cada um, elas vão lidar com isso de maneiras, às vezes, muito até paradoxalmente diferentes. Mas continua vindo nessa raiz da infância essas questões muito ligadas à rejeição e abandono, como tu também estava trazendo, né, Marluce, quando trouxe, então, esse outro autor, né? A gente não começou, Gelson, a falar das criaturas ajustadas, mas o que eu estava trazendo aqui é o fato de que cada um reage de uma forma com as questões da infância, mas que a rejeição e o abandono costumam permear esses padrões que depois, durante a fase adulta, vão se estabelecer dentro de um tipo ou de outro, dentro daquilo que a Joana de Ângeles traz, né? E então não sei se a gente fala um pouco agora das criaturas ajustadas ou né, vai complementando com alguma outra coisa. Eu não sei se eu fiquei com uma sensação, olha se eu entendi certo aqui, né? Que os apesar de eles terem na base, então, essa questão de não saber o seu valor e esse não reconhecimento do seu valor, um vai reagir mais na mágoa, no ressentimento, na quietude ali, e o outro vai reagir de forma contrária, né? Vai pela raiva, vai por esse aspecto mais autodestrutivo, né? Então, seriam polos, vamos dizer assim, opostos, mas que estariam na raiz a mesma questão, né? Se a gente fosse usar uma imagem para pensar, um explode, o outro implode, né? Quase que
que se tem essa questão do jeito que lidam, não é? Porque realmente na raiz está o desamor. Todos nós carregamos essa ferida narcísica, né? Em algum momento a mãe esqueceu a gente no colégio, em algum momento alguém foi rude com a gente, em algum momento a gente foi frustrado, né? De uma certa maneira, é impossível que a vida sempre nos acolha e responde de maneira adequada à nossa necessidade, né? Até porque o conflito e a frustração é necessário também, né? Porque sem frustração não há como a gente poder também aprender a ter uma noção mais realista da realidade. Uma criança que ela vive de uma maneira sempre provida de tudo, ela vai ter uma falsa ideia do mundo e não vai se preparar também para as lutas da vida, né? Ela não vai estar preparada para o não. A questão toda que favorece que o terceiro grupo seja diferente dos outros dois não é porque faltou em algum momento também o afeto. O afeto pode ter assim figuras positivas na vida deles, mas também vai ter muitos momentos de dor, de limitações e dificuldades, né? Então, isso que Jonas chama de criaturas ajustadas é que atualmente chamam de resiliência, as pessoas resilientes, né? E as pessoas resilientes não é que elas não tenham conflitos e dificuldades na vida, é a forma de se relacionar com a vida que é diferente. Então, são pessoas que conseguem, de uma certa maneira, aceitar a vida. Então, seja por humildade, seja por valores, seja por uma compreensão, né? Seja de não culpar o mundo pelas coisas que são ruins. Então, de uma certa maneira, elas e por uma questão também de confiança na vida, né? Confiança em si mesmo, confiança em Deus, pela fé, vários elementos que fazem com que elas tenham um preparo emocional de poder enfrentar de maneira mais adequada as realidades da vida, né? Isso eu acho super importante, né? Porque quando a gente lê assim ali, né, dos ajustados, como pessoas autorrealizadas, tranquilas, confiantes, não quer dizer que realmente não tenha que as pessoas tenham uma vida assim sem problemas, né? Não é isso. E aí eu me lembrei de um filme maravilhoso chamado As Cartas de Madre Teresa, que é sobre a história de Madre Teresa de Calcutá, né? E ela tinha uma força espiritual, assim, uma confiança, mas ela tinha altas dúvidas e conflitos pessoais, né? E mesmo assim, diante de todas essas dúvidas que ela tinha um padre da qual ela era confidente ali, e tem um documentário sobre a vida dela também. Aquilo não era um impedimento para ela seguir o coração dela e fazer aquilo que ela achava que ela tinha que fazer. Ela achava que o lugar dela era lá na Índia, junto àquelas pessoas, né? Por mais que ela tivesse conflitos, como tem um determinado momento que ela está se confessando com esse padre e ela dá a entender que é muito difícil ela entender a justiça divina, por exemplo, dentro do contexto do catolicismo que ela estava, né? Mas ela, mesmo assim, ela abraçou aquele ideal e ela foi fiel a isso, né? Então, não que não houvesse conflito, sofrimento, mas tinha uma confiança e algo maior, né, que norteava ela, né? Então, eu acho isso importante, assim, senão a gente pode ficar com a ideia de que, então são pessoas tão equilibradas que nada acontece, que está sempre assim, né, zen e que está tudo bem, né? Mas não, né? No fundo é essa resiliência que tu está trazendo, né, Jair? Isso toca muito na questão do mito pessoal, né, de realmente bancar aquela razão do coração e seguir esse caminho e não ficar dependendo da aprovação. Então, nesse quesito, é importante a gente destacar que, por vezes, tem pessoas que a gente vê, como tu está trazendo, com uma vida
que nós admiramos e não percebemos a grande luta que tem por trás. Porque as pessoas não precisam ficar se autocomiserando, não precisam ficar se adulando, por outro lado, elas vão, né? Elas vão, e elas vão seguindo essa intuição, mas não como uma função da consciência, mas com algo que conecta realmente com uma certeza, com também uma entrega, com esse tanto de salto no escuro, que é essa fé em si também, fé em Deus, mas fé também em si enquanto criatura de Deus. E isso é muito bonito, porque é outra forma da gente trazer um pouco da resiliência, mas se tem muitos exemplos assim, né? E por vezes a gente só olha a parte verde da grama e não vê o quanto foi ali preparada aquela terra, quantas graminhas foram plantadas e secaram, quantas vezes eu tive, né, a pessoa teve que estudar ali, mas qual é o terreno melhor, então eu vou plantar de novo. E isso passa desapercebido por aquele que não coloca em si a sua potência de vida, a sua potência de fazer que todos nós temos, né? E aí eu acho a Joana de Ângeles muito genial na forma que ela conduz aqui o capítulo, porque ela começa falando desse primeiro momento, né, que o espírito reencarna, que nessa nova fase eu esqueci o passado para poder construir uma nova imagem de mim mesmo, para poder recomeçar, né, e ajustar o passado, trazer coisas novas que vão aos pouquinhos e desmanchando essa sombra do passado, essa possibilidade de ter experiências felizes, informações renovadas, elementos que agregam de maneira favorável, positiva, para ir contrapondo aqueles conflitos que eu trago do passado. Então, é necessário retomar a partir desse momento zerado, né? Faz de conta que a gente não tem um passado, mas temos, para que a gente possa acreditar no novo projeto, né? Então, ela fala da importância justamente desse ambiente ser receptivo, desse ambiente ser amoroso, do quanto facilita para o espírito, se ele encontra na educação, no ambiente do lar, um ambiente de proteção espiritual, de acolhimento, de afeto, né? Então, ela fala que o espírito encarnado vai plasmar na consciência essa escala de valores que vai orientar toda a sua trajetória terrena, né? E isso depende de como ele é tratado, né? Como ele é recebido. Mas depois, né, quando ele começa falando do espírito que reencarna no ambiente necessário, enquanto aquilo que a alma precisa, né? Ou seja, que os lares infelizes, as dificuldades, são inerentes também às necessidades que eu carrego enquanto aprendizado. Daí ela vai trazer a consciência, né, do self, ou seja, do próprio espírito, que vai assimilar de maneira mais favorável ou menos favorável essas experiências básicas da existência. Então, ela tá de um lado, falando da importância da primeira infância, mas ela está dizendo que essa importância também é dada pelo filtro emocional da consciência do espírito. E a gente vê isso, né, gente? A gente vê, às vezes, alminhas que reencarnam, que num lar estruturado, em boa parte, né? Pais com referências positivas, mas que não sabem lidar com a vida. Pequenas frustrações eles já descompensam, são exigentes. Então, esse traço insatisfeito já é do espírito, é anterior do ambiente que eles encontraram. E outras alminhas que encontram esses ambientes bastante difíceis, né? Pais violentos, pais negligentes, conseguem, mesmo assim, criar um arranjo favorável e se colocam
de maneira a encontrar e se tornar parte desse terceiro grupo de pessoas ajustadas, mesmo no histórico, muitas vezes, pesado e difícil. Então, aí entra a consciência do espírito, que vai dialogar inconscientemente com essa realidade da qual ele está vivendo ali, e, de uma certa maneira, ou ele vai eleger e valorizar aquilo que é positivo para ele, ou ele vai eleger e vai valorizar o que é negativo na vida dele. Então, aí o espírito já tem uma seleção que é própria de cada um de nós, que não é só do ambiente familiar da qual ele está inserido, né? Essa ideia eu acho assim bem profunda, porque de fato, ao mesmo tempo que a família é fundamental, e aqui ela traz a responsabilidade que todos temos, né? Ela fala ali que apesar de cada espírito reencarnar aonde precisa, ali no lar que tem necessidade, isso não dá, né, aos pais, aos genitores, aos cuidadores, o direito dessas arbitrariedades, né? Porque eles vão ter que dar conta disso tudo, a sua própria consciência e a consciência cósmica, que bonito isso. Então, todos somos co-responsáveis aqui pela questão do espírito. E isso daí me faz voltar ao capítulo 2 ali que tu estava mencionando, né, Gels, que daí a gente ter como pilar esse conhecimento, né, da divindade que governa tudo, de nós enquanto espíritos imortais. Isso ajuda muito a gente a ampliar a nossa visão das coisas que acontecem na nossa vida. Porque senão a gente pode também ficar nesse discurso muito empobrecido, assim, eu sou o produto do meu meio, né? E não trazer, então, essa questão de que, como tu diz, o espírito já vem, né, com aquela estrutura ou com essa ideia, né? Assim como esses espíritos que ela vai falar ali depois, né, os grandes vultos da humanidade, claro, eles passaram por todo um processo até chegar, né, nessa condição. É algo que é bastante frequente, que se precisa cuidar, é a questão da paternidade, da maternidade como figuras, não necessariamente biológica, daqueles pais cuidadores que não vivem a sua vida e projetam de forma maciça nos filhos, mais consciente ou mais inconscientemente, e como que isso se reflete também nesses comportamentos, né, de tentar dar conta de questões que nem são suas. E para isso, novamente, vem a achar que é claro toda a nossa bagagem, de acordo com o que a gente precisa, mas que é a questão do autoconhecimento, de tentar se encontrar realmente, quais são os valores dessa vida, o que eu posso fazer aqui que diz respeito a mim, sem lesar ninguém, para que consiga realmente a criancinha que se torna adolescente, enfim, realmente seguir o seu caminho, sem essas questões intrincadas que se fala tanto, né, como o ambiente familiar e essa vida não vivida que às vezes sem perceber se carrega enquanto adulto, porque se não é isso, né, Marluce, como trouxeste, outras vezes a gente fala, senão a gente tende a não perceber que está vivendo a vida de outro, ou o que muitos fazem, ficam com aquela questão de eu nasci nesse lar, eu sou assim, e não tem mais o que fazer, e pobre de mim, ou é isso que... E a gente sempre pode mudar, né? Nesse movimento que é a vida, todo momento é momento. Então não tem eu já fiquei velha, eu já fiquei velho, sempre é momento de mudar os padrões que acabam nos governando quando a gente percebe. Isso me lembrou, Guadalupe, um casal que eu acompanhei ali na Mansão do Caminho, e eles foram conversar com o Divaldo em função de um filho que estava com uma série de dificuldades de adaptação, respostas emocionais que eram inadequadas, e os filhos muito preocupados, os pais muito preocupados com o filho, se aquilo ia
avançar ao longo da idade, da luta que eles teriam e das limitações psicológicas que talvez a criança trouxesse, né? E aí o Divaldo, com a orientação da mentora, né, explicou para os pais que, apesar das dificuldades da criança e muito pela sensibilidade do próprio espírito, ele sabia quem ele era, né? E que, de uma certa maneira, essa consciência do que ele ia fazer aqui e do compromisso dele ajudava ele a transcender as lutas que ele trazia e os outros aspectos ligados à natureza sensível dele no enfrentamento da vida. Então, essa consciência é do espírito, né? E por isso, quando a Marluce comenta que sobre os grandes vultos da humanidade, né? E Joana fala que eles possuem uma superior consciência de comportamento, né? Ou seja, uma superior consciência de comportamento, ou seja, eles já integraram e assimilaram conquistas, né? De valores, de compreensão, como agora falou, né? Que já estão lá, mesmo que abafados pela essa nova roupagem e pelas dificuldades da vida. E aí ela diz que eles tendem a se apegar nas reminiscências positivas, seja de uma avó, ou de um mestre, ou de um exemplo digno que atravessou o caminho deles, né? Então, ou eles aproveitam o lar feliz, ou ela fala aqueles que são vítimas dos holocaustos, eles já possuem uma natureza pacificada e uma consciência que faz com que eles possam se sacrificar e superar as adversidades da realidade. Então, claro, quanto mais um lar estiver comprometido com a educação moral dos seus filhos e uma base amorosa, isso é uma alavanca maravilhosa, transformadora, extremamente importante para as almas que estão reencarnando. Porque é a educação das almas, né? Esse é um elemento central e básico, e por isso que a gente tem que reencarnar e passar por estágio de infância, para assimilar melhor os elementos que a vida está nos oferecendo. Então, essa base é preciosa. Mas, né, quanto mais evoluído for o espírito, quanto mais consciência ele tiver, essa consciência que Joana coloca superior, menos sujeito ao mundo externo ele estará. Mais força e mais capaz de transcender o mundo material e ficar fiel a ele mesmo. Então a gente vê assim, né, esses dois aspectos interagindo dentro de uma complexidade que vai formar as personalidades de cada um de nós. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, né, Gelson? A gente nunca pode desconsiderar e desmerecer o poder de um olhar amoroso, né? Porque aí tu pode pegar até um adulto que teve uma infância muito difícil, tem uma autoestima muito comprometida, né? E se esse adulto é olhado e alguém olha e diz, eu acredito em ti, tu consegue, né? O amor realmente tem a capacidade de alavancar muitas coisas, né? Então, nesse sentido, esse universo, essa consciência cósmica que ela está trazendo, do quanto todos nós estamos conectados, né? E quem, em muitos momentos, não precisou, né, de alguém que dissesse, não, vai lá, tu dá conta, tu consegue, né? Mesmo quando a pessoa não acredita, o olhar do outro, né? Então, essa força amorosa aí, ela é fundamental, né? Mesmo com histórias, às vezes, muito difíceis de vida, né, que a gente vê. Com certeza. E aí a gente entra, né, nessa frase que a Marluce trouxe, né, essa frase final do capítulo, né, que o comportamento é o resultado do nível individual da consciência de cada ser. Então, de uma certa maneira, toda atitude nossa, porque o comportamento ele é o produto final dessa dinâmica, né? Então, o comportamento é uma resposta
de uma síntese do que a gente assimilou, do que a gente elaborou, do que a gente aprendeu, e enquanto comportamento, então, é a expressão da nossa atual condição, né? Que pode mudar, que está sempre mudando, né? E para algumas coisas a gente tem um comportamento adequado, né? Então a gente tem elementos adequados, né? E tem comportamentos positivos, né? E às vezes, em outras situações, através de outros estímulos, aquele adulto vai embora, vem a criança infeliz ou ferida, a gente destrambelha, a gente reage mal, né? Por quê? Porque falta, enquanto consciência, elementos. Então, nosso comportamento vai refletir justamente esse resultado da consciência de cada um, e que essa consciência ela não é uma totalidade integrada no mesmo grau evolutivo. Então, isso eu acho que é importante a gente considerar também, né? São ilhas de consciência, é um sistema psíquico. E esse sistema tem sistemas menores de consciência, que é a lucidez, né? E a capacidade nossa de se autorregular e de autonomia em relação à vida. Então, partes minhas já estão mais evoluídas e eu tenho comportamentos mais adequados e vou responder de maneira favorável, e partes minhas eu ainda estou lá num nível mais primitivo, né? Então não avancei muito. E aí, claro, quando eu tenho que lidar com situações que tocam naquela natureza minha ainda não trabalhada, o meu comportamento vai refletir essa minha natureza e o grau de consciência que eu estagio, né? Então, e por isso que muitas vezes a gente é tão adulto para algumas coisas e para outras coisas a gente é tão infantil, né? Isso consola, né, Gelson? Então, porque senão fica uma coisa muito difícil, né? E ela fala, né, que na realidade a reencarnação é para aprimorar aptidões que dormem na consciência. Olha que bonito, né? Então, elas estão ali, mas a gente vai ter que passar por tudo isso, né? E bem isso, ter que se defrontar com esses lados nossos, que às vezes são difíceis da gente lidar, né? Com o nosso lado também raivoso, né? Que quer que o mundo nos sirva, ou às vezes o nosso lado mais dependente, né? Eu acho interessante essa questão que vocês estão trazendo, porque a gente muitas vezes tem essa fantasia de querer saber quem foi nas vidas passadas, mas se olhar e como é que, porque isso é essencial para ver o que faz agora, enfim, né, dentro do espiritismo. Mas se a gente olhar para esses momentos que o Gerson está trazendo, onde a gente parece que está obsediado, né, e é por nós mesmos. Na hora a gente, né, tá ali, enfim, aconteceu, né? Mas se a gente olha em retrospecto, vai ver com muita clareza, quando volta essa personalidade mais, né, estruturada, vai ver com muita clareza onde estão nossas dificuldades. Sejam de outras vidas, sejam dessas. Então, é um exercício muito bom olhar quando o nosso comportamento sai daquele lugar onde a gente quase não se reconhece, e a gente já sabe que não adianta botar a culpa no obsessor, né? Por mais que essas energias de nossos irmãos permeiem a nossa vida, né? Isso é uma responsabilidade nossa, mas se a gente olha em retrospecto, depois que sai daquele momento, existe um grande ouro ali, né? Um grande presente da vida nos mostrando justamente por onde a gente deve ir para chegar onde a gente quer, que nessa plenitude, no amor divino, de trabalhar egoísmo, vaidade, orgulho, enfim. Então, às vezes, a gente fica olhando para os lados ou para trás e deixa de se olhar, né, quando sai desses momentos. Então, acho que isso é uma dica assim, prática que pode ser interessante para algumas pessoas. Por isso que ela traz, né, a questão no 1918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, sobre a questão do enfrentamento da vida, né? E aí os espíritos respondem, né, que o espírito prova a sua elevação
quando com os seus atos da sua vida, né, representam a prática da lei de Deus, né, e compreende a vida espiritual, né? Então, de uma certa maneira, né, gente, aí, né, nesse processo todo que Joana está trazendo, se insere dentro disso que estou falando, tanto a prova como a expiação e como a evolução, né? A missão de cada um de nós. Então, conforme o nível de consciência também, esse comportamento nosso vai refletir essas três dinâmicas espirituais. Ou a experiência é de expiação, onde o meu comportamento está tendo que ser modelado, confrontado e, de uma certa maneira, pela dor e sofrimento, trabalhado, né? E eu estou expurgando conteúdos ainda pesados do meu mundo interno, ou eu estou, né, na provação, ou seja, sendo testado se eu já assimilei e já tenho essa consciência que faz com que eu consiga lidar com a vida e ter um comportamento de acordo com essa consciência, ou só tenho aqui na cabeça, mas não assimilei no coração ainda, né? Então, muitas vezes a gente sabe, em tese, em teoria, mas vamos ver se realmente, na prática, eu realmente consigo dar conta disso. E, de outro lado, a missão que eu já conquistei, né? Valores, já conquistei uma aprendizagem, já tenho uma consciência elaborada, e aí eu posso oferecer, através do meu comportamento, né, um caminho e um apoio para aqueles que ainda não têm a mesma compreensão. Então, a gente está aí nesse processo que a Joana nos coloca, né, no nível de consciência, a expressão do nosso comportamento dentro dessa lógica, né, de provas e expiações e de missão de cada um de nós em relação à nossa trajetória terrena. E tem muito da questão da sair da reação para a reflexão, a consciência mais reflexiva, até que planificada, mas principalmente esse momento de sair da reação para refletir a respeito, né? É um passo interessante. Com certeza, né, Guadalupe? Legal, né? Porque se de uma certa maneira a gente está falando em consciência, como tu falou, é um movimento, antes que tu falaste, né? É um movimento em direção a nós mesmos. Então, tanto o codependente tem que sair da dependência do outro e ir para si mesmo, reconhecendo os seus valores, se trabalhando, como o insatisfeito tem que deixar de culpar a vida e também se voltar para si. Então, em qualquer situação, o caminho é o caminho de reconciliação conosco mesmo, de tomada consciência da nossa própria realidade interna. Então, sem esse autoconhecimento que tu mencionava antes, sem esse processo, né, em vez de se voltar para fora, poder, de uma certa maneira, puxar para nós a responsabilidade pela nossa própria realidade, não há como a gente fazer uma transformação e mudar nosso comportamento. Isso seria aceitar as provas, né, Gels? Quando a gente traz para nós, né, então aquilo que a vida traz como oportunidade ali para despertar essas aptidões que dormem na consciência e ganha uma outra dimensão, né? Aí eu quero ir para a prova no sentido, então vamos ver como é que as coisas estão se desenvolvendo, como é que está esse aprendizado, né? Com certeza. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é. Muito bem, gente. Então aqui a gente tem uma ideia, né, que consciência e comportamento, de uma certa maneira, então, se equivalem para a Joana de Ângeles, né? O meu comportamento representa a minha consciência, então, aquela ideia que a gente já vê em vários sábios, ser e saber são a mesma coisa. Se eu sei, eu sou. Se eu sou, é porque eu já sei. Então, se eu não sou ainda, né, mesmo que eu tenha informação não quer dizer, como a gente comentava isso
no encontros anteriores, né? Então, de uma certa maneira, a consciência representa uma aquisição de mim mesmo. Quanto mais consciência, mais recurso eu tenho. Então, mais integrado eu estou na minha totalidade do meu ser. Até chegar num estágio que é o estágio de Jesus, do homem integral, de uma consciência plenificada, né? E integrada em comunhão com a própria divindade. Né? Que esse é o nosso futuro em algum momento da nossa evolução. Muito bem. Alguma coisa a mais do capítulo? Guadalupe, Malu, vocês querem sublinhar em relação ao que a benfeitora nos coloca? Eu acho que é um capítulo que vale a pena, assim, a gente ler com carinho e cuidado, né? Porque como eu falei no início, eu achei ele bem didático, sabe? Nessa proposta da série psicológica da Joana, esse autodescobrimento, né? E a gente olhar mesmo para o nosso comportamento, parece tão óbvio, mas não, né? Passa despercebido, a gente está tão imerso ali nas queixas que às vezes não se dá esse tempo, né? Então, achei bem legal esse capítulo mesmo. Verdade. É interessante que o André Luiz ele fala que quando o espírito reencarna, na gestação, ele repassa todo o processo evolutivo dele. Ele passa lá por girino, depois para o réptil, vai entrando numa fase de mamífero, até estagiar na fase hominal, onde ele se encontra. Né? E isso, do ponto de vista espiritual, também. É como se a gente revisitasse a nossa história, né? E quando a gente reencarna, a gente assume, né, frente à vida, o estágio onde se encontra. Né? E aí, quando a gente assume a nossa personalidade, com os elementos que a vida nos deu, a gente vai ter que, de uma certa maneira, né, dialogar, né, compor com o que a vida nos deu, seja com o corpo que a vida nos deu, seja as ferramentas ou as faltas que a vida nos deu, e, de uma certa maneira, de maneira criativa e responsável, fazer o melhor que nós temos. Né? E aí que entra, então, nessa condição, o comportamento reflete, né, como diz Joana, né, o resultado do nível de consciência de cada um. Né? Então, de uma certa maneira, mais do que os fatores que a vida nos coloca, mais do que os atributos que nós temos, um é bonito, outro é feio, um é rico, outro é pobre, outro tem uma limitação emocional ou uma limitação física, ou seja, tudo isso não reflete a nossa natureza. O que reflete a nossa natureza é, sim, o que a gente faz com tudo isso, que representa o grau de consciência e, consequentemente, o comportamento que cada um tem frente aos movimentos da vida e os elementos que eu tenho para compor com a vida a partir das necessidades que a minha alma tem, naquilo que eu tenho que aprender, ou naquilo que eu tenho que superar, ou naquilo que eu tenho que demonstrar para o mundo, de alguma maneira, através do meu exemplo, ou de uma missão, ou mesmo da minha aprovação e expiação. Né? Então, de uma certa maneira, a vida sempre é esse jogo, né? Essa dança maravilhosa do que é bom, do que é ruim, do que é limitado, do que é exuberante, mas que nesse caldo todo emerge a consciência de cada um na atitude nossa frente a cada momento da nossa existência, que reflete verdadeiramente quem a gente é. Então, é aquilo que está no Evangelho, né? É pelo fruto que se conhece a realidade da pessoa, né? Então, está aqui, né? Consciência e comportamento. Muito bem, gente. Agradecemos, então, a Guadalupe, a Marlúcia, a todos que nos acompanham nesse estudo maravilhoso da série psicológica Joana de Ângeles, e convidamos a todos a permanecer, então, no próximo semana com o capítulo número 4, Conflitos e Consciência, do livro Momentos de Consciência. Grande abraço, que Jesus abençoe a todos.